de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de... Boa noite a todos. Como ela disse, eu vim de perto, né? Pertinho, né? Mas aqui do lado, ela está falando, já foi mais perto. Eu quase que tinha um puxadinho aqui no centro. Hoje em dia que eu estou ali do lado, né? Eu e Sirene. Mas é um prazer estar aqui, substituindo alguém, o que é triste, né? Porque a gente certamente, essa nossa irmã, está passando alguma dificuldade, não pôde comparecer. Então a Cláudia me ligou, né, hoje de manhã, perguntando se eu não tinha uma palestra. Ora, eu faço muita palestra fora, aos domingos até que eu faço menos aqui, mas muitas palestras que eu já fiz quarta, mas o desafio não era esse, o desafio era procurar uma palestra que a minha esposa não tivesse assistido pelo menos umas 10 vezes, né? Que ela me acompanha por aí. E que a Ana Lúcia também não tivesse assistido, que a Ana Lúcia acompanha também, assiste, vem frequentemente. E ainda há companheiros que não se contentam em vir numa casa, vão na outra casa, na outra, e a gente sai por aí fazendo palestra e encontra esses mesmos companheiros em diversas casas. Então, o que fazer? A única que eu achei, que eu tenho certeza absoluta que ainda não fiz aqui, foi obsessão, sintomas e tratamento. Obsessão é um tema que já foi muito abordado, é geralmente aquele tema que todos têm curiosidade de saber, mas a maioria tem até vergonha de perguntar, porque todos nós somos vítimas de obsessão, ou sejam elas leves ou sejam elas mais graves, mas todos nós somos vítimas de obsessão. E a gente não gosta, nós seres humanos, não gostamos, né, de detectar nossas próprias falhas, né? É muito mais fácil a gente buscar a falha dos outros do que buscar as nossas. Então vamos falar de um tema, que é um tema certamente que vai atingir a todos nós, mas falar de uma maneira mais descontraída. Não é um tema pesado, é um tema necessário, um tema que Jesus abordou na sua passagem na terra, e nós hoje estudamos suas lições, inclusive outros ícones, né, da religiosidade, ícones da humanidade, abordaram e foram vítimas também de obsessões, e nós vamos correr um pouquinho pela história, correr um pouquinho pela teoria, e tendo como base, primeiro, o livro dos médiuns, né, que nós somos espíritos, não podemos nunca preterir a codificação. De Allan Kardec, o livro dos médiuns, também o livro dos espíritos, e esse livro aqui, Quem Tem Medo da Obsessão, Richard Simonetti, ou Richard, como ele gosta de ser chamado, né? Mas eu acostumei com Richard e agora não tem mais jeito. E esse livro, muita gente conhece, e o estilo de Richard Simonetti é um estilo de nos colocar temas sérios de maneira descontraída, né? Então, eu já estava sentindo sua falta, Júlio, né? Eu pensei que por causa do tema você tivesse corrido, mas não corra não. E fechando, também nós temos isso muito bem estudado no estudo sistematizado da doutrina espírita, que cita inclusive várias obras, né? No estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que a nossa casa tem, no qual eu tive o privilégio de estar com uma turma, eu e a minha esposa aqui durante, acho que 5 anos, né? 5 anos de corridos, direto com a mesma turma, estudamos, fizemos esse curso aqui, né, um curso que é fornecido pela casa em diversos horários, mais expressivamente nas quintas-feiras. Isso aqui é uma escola, todas as salas cheias. Quem não estudou ainda, pode procurar a casa, que tem sempre uma vaguinha, né? É muito bom a gente estudar. Então, posto essa bibliografia tão extensa, tão complexa, vamos ao tema. Influência dos espíritos. Kardec já perguntou, né, aos espíritos, durante a codificação espírita, se nós sofríamos influência dos espíritos nas nossas vidas. E o que eles responderam? Os espíritos influenciam,
pergunta Kardec, os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. E eles respondem, a esse respeito, a sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Os espíritos muitas vezes nos dirigem e nós não nos damos conta disso, porque para nós é algo tão natural, é algo tão corriqueiro, tão comum, que a gente não se apercebe que muitas vezes ideias estão pipocando ali na nossa cabeça e são induzidas por espíritos, logicamente, por espíritos benfeitores, as boas ideias. Mas nós vamos hoje estudar aqui ideias colocadas em nossas cabeças por espíritos malfeitores. E quando é este caso, de espíritos malfeitores colocando ideia na cabeça de um encarnado, no caso aqui estudando a obsessão de desencarnado para encarnado, aí nesse caso ocorre o que chamamos de obsessão, né? Ideias que são colocadas, mas que não têm o objetivo de elevar aquele encarnado, e sim de rebaixá-lo, fazer com que ele caia no ridículo. Kardec aqui, os espíritos aqui estão dizendo que nós sofremos influências, né? E a maioria das vezes, felizmente, são influências para o bem, porque a maioria das vezes a gente está em estado de vigília, está atento às coisas da vida, e nesses estágios a gente não se desdobra, né? A gente está atento e somos influenciados pela espiritualidade do bem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Isso está em O Livro dos Médiuns, quando Kardec questiona os espíritos sobre o que é médium, né? Todavia, respondem, continuam os espíritos, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm a faculdade mediúnica, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, para a gente ser influenciado ou não mediunicamente, né, a gente buscar esse contato mediúnico, depende da capacidade de cada um. Essa capacidade que uns têm mais desenvolvidas do que outros. Então, todos nós sofremos influência dos espíritos, mas todos nós somos médiuns? Não. Médium é somente aquele que sofre essa influência num grau assim muito elevado, uma ligação mais estreita e feita de maneira proposital a maioria das vezes, né? O transe mediúnico, ele é provocado, ele é intencional. Dentro das casas espíritas, logicamente, com o objetivo de auxiliar, né, tanto aos desencarnados quanto a encarnados que sejam vítimas de obsessão. E o que é obsessão? No Livro dos Médiuns, questão 237, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Não chegam a dominar, se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Ou seja, o espírito mau, ele se aproxima com o intuito de prejudicar. E se ele encontra sintonia, uma certa resposta favorável naquele obsidiado, aí mesmo que ele gruda de tal maneira, né, e procura conduzir, cada vez complicar mais essa ligação, de modo a conduzir esse obsidiado como se for a verdadeira criança. Espírito bom, a gente tem que querer perto da gente, sim, sofrer essas influências, né, dos bons espíritos, e nós sempre os temos por perto, né, graças a Deus. Mas os espíritos maus, nós temos que achar mecanismos de mantê-los afastados. Motivações do obsessor. O que leva alguém a prejudicar outra pessoa? Entre nós encarnados, o que leva alguém a prejudicar outra pessoa?
Ah, pode ser uma inimizade adquirida aqui, né? Pode ser, sei lá, pode ser, não fui com a cara de fulano. Por que eu não fui com a cara de fulano? Né? Vou persegui-lo? Ou pode ser também inveja, né? Entre nós encarnados há vários motivos pelos quais uma pessoa vem a perseguir outras, né? Geralmente, esses motivos ligados, logicamente, a defeitos de nós, seres humanos. Mas e no desencarnado? O que leva um desencarnado a perseguir alguém, um encarnado que ele encontrou, ele descobriu encarnado? Vingança, inveja, desejo de fazer o mal. Geralmente é isso aí, a mesma coisa que motiva a nós encarnados, né, perseguirmos outros irmãos, outros companheiros, logicamente as pessoas de má índole, né, que quem é de boa índole não vai perseguir ninguém, mas há companheiros que assim o fazem, e fazem também por vingança, por inveja e por desejo de fazer o mal. Tem gente que se compraz em fazer o mal, né? É um absurdo, mas tem gente que tem prazer, é uma doença na realidade, mas ele sente prazer em fazer o mal. E essa obsessão, ela pode ser simples, né? Como a gente até já comentou, pode ser uma fascinação e pode ser uma subjugação, segundo o livro dos médiuns, né? E vamos ver uma a uma aqui o que seria. Obsessão simples. Quando a gente vê assim o termo obsessão simples, dá a impressão que é uma obsessão sem importância, né? Que a gente não precisa ter maiores, se preocupar, porque o negócio não tem importância, é uma coisinha simples, mas não é bem assim que funciona, não. Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium. Não é um médium, não, é uma pessoa, mas como ele está se tratando aqui especificamente neste caso, no livro dos médiuns, ele está tratando da obsessão junto aos médiuns, ele cita aqui que é o médium, mas pode se dar com qualquer um de nós. Se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe e o impede de comunicar-se com outros espíritos, e se apresenta em lugar dos que são evocados. Numa reunião mediúnica, principalmente nas primeiras reuniões promovidas por Kardec, essas reuniões eram feitas por evocações. O que é uma evocação? O dirigente da reunião pede que compareça ali um espírito mentor, né, um espírito elevado, de modo que ele possa contribuir com uma comunicação que vai atender a um respectivo fim. Ora, o maior exemplo disso nós temos na própria codificação. Foram todas feitas por evocação, esses espíritos evocados compareceram, contribuíram, e foi checado com outras comunicações feitas em outros locais, porque não serve a comunicação de um local só, de um médium só, né? É muito importante que isso seja comparado com outras comunicações para ver se tem fundamento essa comunicação. Tomando todos esses cuidados, ela foi devidamente catalogada por Allan Kardec e colocada de maneira que nós pudéssemos entender. Essas evocações, quando feitas, quem garante que aquele espírito que se apresenta é de fato um espírito de luz, né? Muitas vezes pode ser um obsessor, fazendo-se passar por alguém. Ora, na nossa vida cotidiana, a gente não encontra diversos impostores por aí afora, pessoas se fazendo passar por outras. No mundo espiritual também assim se dá, e é mais difícil para nós encarnados, até para médiuns experientes, detectarem isso, porque tem que comparar determinadas características, as comunicações, saber se o propósito da comunicação é elevado, ou se não há ali pelo menos uma frase em contradição com o escopo da comunicação, e aí por diante. Mas na vida comum, na nossa vida, muitas vezes também nós evocamos. Nós, espíritos, evocamos espíritos que nós conhecemos. Ah, doutora Bezerra de Menezes, me ajuda. Coitado do doutor Bezerra, é evocado a beça, né? A gente chama por ele, pede por ele e tal, que ele interceda junto à espiritualidade. Nem precisava, a gente pode se comunicar direto com Deus, mas a gente traz ainda esse atavismo, essa mania de usar os intermediários para pedirem por nós, né? Deixando minimizando, na esperança de que eles vão minimizar esse nosso trabalho, né? Mas quem garante que aquele espírito que se apresenta para nós, eu fui ajudado, doutor Bezerra me botou uma ideia na cabeça, foi o doutor Bezerra mesmo, né?
Será que foi um espírito de luz? Bom, os obsessores exploram as deficiências morais da vítima, a fim de submetê-la à tensão e precipitá-la no desajuste. Ou seja, quando um obsessor se aproxima de mim, ele se aproxima porque ele viu em mim um defeito moral. Então, ele vendo aquele defeito, e eu abri a guarda, não combati esse defeito, o que ele faz? Opa, Paulo Jorge é uma presa fácil, vou grudar ali e eu vou estimular de maneira que ele, né, vai cada vez complicando mais. A vítima passa a adotar condutas irregulares. A vítima, o obsidiado, sabe disso, mas não pode evitar. Gente, nós temos hoje em dia algo muito em moda. As manias que todos nós temos, salvo raríssimas exceções, mas a grande maioria de nós que afirma não ter, na realidade tem dois defeitos. Um é de mentiroso e o outro é de ter a mania e mantê-la, né, oculta. Mas todos nós temos nossas manias. E, se me permitem, devo confessar uma mania que eu tenho. Eu costumo verificar se o alarme do carro está fechado, né? Aí fechei o carro, piscou, fez barulho e tudo. Eu achei que está fechado, mas daqui a pouco me dá uma vontade, dá uma olhadinha de novo, se aqui o carro está realmente fechado. Gente, isso aí, certamente, eu sei que fechei. Se me dá essa vontade não foi colocada na minha cabeça à toa. Foi explorando uma deficiência que eu tenho. Eu posso ser inseguro, né? Ou ter um medo exacerbado de ser furtado, alguma coisa assim. E o espírito, vendo isso, ele naturalmente enfatiza, de modo que eu vá lá e teste de novo, né? Isso é uma obsessão simples, uma ideia que é colocada na nossa cabeça e que a gente tem certeza de que aquela ideia não é nossa. Aquela ideia foi alguém que colocou, porque eu, em sã consciência, não iria fazer o mesmo serviço duas vezes, é no mínimo burrice, né? Bom, mas certa vez eu ia fazer uma palestra numa casa espírita próxima aqui, e era difícil estacionar, e dando a volta no quarteirão, né? Dei 2 voltas, não achei uma vaguinha, tive que parar muito longe. E aí, chegando, fechei o carro, peguei um monte de livro, botei embaixo do braço e estou me caminhando para a casa espírita, mas me deu uma vontade de verificar, será que eu fechei mesmo o carro? Apertei, piscou, fez barulho, falei, fechei. Aí caminhei um pouco mais, já tinha dobrado a esquina, me deu uma vontade de voltar, mas já estava em cima da hora, mas aquela vontade, mas será que eu fechei o carro? Aí eu olhei a porta do centro lá na frente e o carro não dava mais para ver, que já tinha virado a esquina, né? E aquela vontade, vou para o centro, volto para o carro, né? Aí caí em mim, né? A gente tem que cair em si, né? Todos têm que cair em si. Eu caí em mim e pensei, essa ideia não é minha. Virei para o obsessor, naturalmente, senhor obsessor, dá licença que agora eu tenho que fazer uma palestra. Depois você volta aí com as suas insistências, mas agora eu tenho que fazer. Uma obsessão simples. Algo que eu posso combater, não posso? Eu posso simplesmente me negar a apertar o chaveiro. Então isso é só um exemplo, né, que a gente tem, uma mania, algo que nós podemos combater. Mas se a gente não combate, o que acontece? O obsessor nos acha presa fácil e aí vai insistindo, insistindo, insistindo. Hoje eu não testei 2 vezes o carro. Não estou não, agora não estou mais não. Já venci isso, filho. Obsessão simples, quem são as vítimas em potencial desses obsessores, né? No caso da obsessão simples. Vamos ver aqui. Essa ilustração é desse livro aqui, tá? Não pedi licença a Richard Simonetti não, mas espero que ele não venha reclamar pelos direitos autorais. Estou citando a fonte. Pessoas com apego exagerado aos bens materiais são vítimas em potencial, né? Eles gostam dessas vítimas assim. Os viciados, as pessoas que têm vícios, questão 913 do Livro dos Espíritos fala que por trás de todo vício está o egoísmo e a vaidade, né? As 2 chagas que nós temos que eliminar, questão 913. Então, o viciado, por conta do seu egoísmo, é uma presa fácil, no caso das obsessões simples. Os maledicentes, que também é um vício, né? Até falar da vida alheia é um vício terrível, né? Então, os maledicentes são também vítimas. Hipocondríacos, que são hipocondríacos? Aquelas pessoas que assimilam geralmente as doenças do outro. Se disser que... eu conheci uma pessoa que era assim, até
chegado, um amigo muito, muito querido, mas ele vinha lá andando normalzinho, mas quando via alguém, ele já se entortava todinho. O corredor da casa dele era estreito, chegava a ser marcado de um lado e de outro, de tanto que ele se escorava naquelas paredes, ele assimilava tudo, né? E um outro amigo que era assim, terrível, gostava de brincar com a dificuldade alheia, né? Ficava falando de doença perto dele. Cada vez que falava, eu via aquele meu amigo sentindo cada dor, mas ele já experimentou tudo que era doença por conta de ser um hipocondríaco. E quem nos garante que por trás dessa deficiência dele não estivesse ali um obsessor, né? Provocando. Então os hipocondríacos, vamos tomar cuidado, vamos procurar combater isso aí, né? Namorando a doença, o obsidiado acaba casando-se com ela. De tanto procurar, cuidado, hein? Você acaba casando com a doença, né? E o obsessor é o oficiante, ou seja, o tabelião que faz o casamento é o obsessor, né? O obsessor que faz esse casamento do obsidiado, né, com a doença, do hipocondríaco com a doença. Richard Simonetti nos coloca também no livro Quem Tem Medo da Obsessão. Obsessão simples, quando ocorre a influenciação? Durante as horas de desequilíbrio. Ora, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós passamos por momentos de desequilíbrio. Todos nós sofremos os infortúnios da vida, a perda de um ente querido, né, um desgosto qualquer. Todos nós passamos, e nesse momento, nós saímos do nosso centro. O que é eu estar no meu centro? Eu estar num estado vibracional, na minha mente, atenta para as atividades que eu tenho que desempenhar. E nós chamamos isso estado de vigília. Mas quando eu me descontrolo, o que faço? Eu saio, a minha mente vibra numa frequência fora do meu estado de vigília e eu saio desse meu controle, e é nesse momento que os obsessores vêm e dão aquela chegadinha e colocam rapidamente aquelas ideias. É que nem submarino da Segunda Guerra Mundial, né? Para transmitir, ele guardava tudo lá com ele mesmo, aí subia, botava só a anteninha para fora, soltava aqueles códigos todos e mergulhava de novo, para não ser detectado. Os obsessores funcionam de maneira semelhante. Basta uma perda de equilíbrio e eles encostam e já nos colocam coisas, ideias na nossa cabeça, né? Trânsito, né? A gente se aborrecer no trânsito, acontece muito isso. Em vez de a gente orar por aquele que dá uma fechada, geralmente, se conhecer, então, faz elogio à família do cidadão todo. Isso é uma falha humana e os obsessores se aproveitam disso. Nós temos é que orar pelo cidadão. Vai em paz, moço, vai, que Deus te ajude, né? Seria bom se todos nós procedêssemos assim, mas estamos ainda muito distantes da perfeição. Durante o sono, a grande maioria é vítima de obsessão durante o sono. Porque durante o sono nós nos desdobramos. O que é esse desdobramento? Cuidado com aqueles que cochilam nas palestras, hein? É um desdobramento também, né? Aí quando a gente cochila, o que acontece? É exatamente o que acontece durante o sono. A gente sai do estágio de vigília. Esse processo de sono tem várias fases, até entrar na fase REM, que é aquela fase que a gente está sonhando, né? E para a gente, o tempo durante essa fase não conta. Pode ser um breve cochilar, porque às vezes a gente dá aquela cochiladinha, e naquela cochiladinha a gente vive uma história com início, com meio e fim, dá para escrever um livro numa cochilada. Então, a gente desdobrado o tempo se passa de outra maneira lá, que a gente não sabe muito bem medir, mas é diferente daqui. Então, nessas desdobradas, o que acontece com a gente? Quando a gente se desdobra, a gente vai procurar os nossos semelhantes. Quem tem um pensamento elevado, quem adormeceu com um pensamento elevado, quem fez uma prece antes de dormir, ouviu uma boa música, né? Certamente, quando se desdobra, ele é visitado por quem? Por aqueles que estão na mesma sintonia. Geralmente, seus mentores, seus parentes. Mas se ao invés disso, eu antes de dormir, sei lá, fui ver não é que seja proibido não, né? Ver um Big Brother da vida, ou um programa do gênero, né? Um desses programas de fofoca, ou ver algo muito violento, né? Um filme muito violento, né? O que acontece quando eu estou vendo? É proibido ver? Não, não é. Nada é proibido para nós. O livre-arbítrio impera. Contudo, se eu estou ali sentindo prazer com algo,
espíritos desencarnados estão no meu entorno, também estão sentindo prazer junto comigo. E quando eu vou dormir, eles ficam esperando uma chancezinha de eu me desdobrar, talvez para ter um colóquio, né, trocar umas ideias, né? E são essas trocas de ideias com espíritos inferiores que nos causam muito mal e nos levam a adquirir algumas obsessões que a gente carrega muitas vezes ao longo da vida. Há outras maneiras também, viu, gente? A gente está falando aqui nesses desdobramentos durante o sono, mas há outras maneiras de desdobrar. Não é pauta do nosso trabalho de hoje, mas há outras maneiras, só para que depois vocês lendo descobrirem, por exemplo, através do êxtase, do transe mediúnico, enfim, há outras maneiras de desdobramento. Mas para a gente aqui, a gente está falando só dessas maneiras corriqueiras que todos nós experimentamos. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Né? Geralmente essa frase a gente ouve por aí, está na cultura popular. Diga-me com quem anda e te direi quem és. A gente sempre fala assim, porque se fulano andar com alguém ruim, a gente atribui logo que fulano também é ruim. Fosse assim, coitado, Jesus deveria ser péssimo, porque Jesus experimentou, andou com todas as pessoas de todas as categorias, não escolheu, não discriminou ninguém, e contudo, era boníssimo, né? Não é, porque ele desencarnou, mas não morreu, né? Agora, poderíamos dizer sobre a emancipação da alma durante o sono. Richard Simonetti que coloca, não fui eu que coloquei não, né? Tudo que está entre aspas é texto que eu copiei literalmente. Dize-me como és e te direi com quem andas. Porque pelo comportamento que eu tenho, é fácil as pessoas saberem como eu vou andar quando me desdobrar durante o sono, né? Pelo comportamento que a gente experimenta no dia a dia, quando nos desdobramos durante o sono, a gente não vai viver as 1001 noites, algo diferente do que a gente vive. A gente vai viver algo do mesmo gênero. Então, a gente vai estar com companhias semelhantes àquelas que a gente experimenta enquanto está andando durante o dia. Richard Simonetti nos coloca esse raciocínio, é uma maneira interessante da gente olhar, uma outra ótica. Falamos da obsessão simples e vamos entrar em algo mais complexo, a fascinação. E o que é a fascinação? A fascinação é quando... Vamos ler o texto que depois a gente comenta. Questão 239. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. No caso do médium, as comunicações. No nosso caso, paralisa o raciocínio nas nossas tarefas cotidianas. A gente, né, fascinado, a gente não procede, né, como procederíamos se estivéssemos sem nenhuma obsessão. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que escreve, no caso de médiuns escreventes, e ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente, né? Isso no caso das psicografias, ele está falando aqui dos médiuns. Mas nos nossos casos, as obras para nós, pessoas comuns, no nosso trabalho, por exemplo, é a gente achar que algo está certo, bater pé com nossos chefes, com os nossos colegas, achando que a nossa ideia é a certa, que a deles está completamente errada. Geralmente, quem assim procede, quem acha que está unicamente certo, que todo mundo à sua volta é errado, geralmente está sendo vítima de fascinação. Geralmente, há exceções, mas via de regra, há uma grande chance de ser vítima de fascinação, né? Então, olha só a diferença da obsessão simples. Eu acho que isso tem até mais à frente aqui. Na obsessão simples, quando o obsidiado sabe que o pensamento não é dele, é alguém que está colocando na cabeça dele, porque ele normalmente não pensaria assim. Já o fascinado tem certeza que o pensamento é dele. Deixa eu ver se tem isso aqui. Tempo que eu não faço essa palestra. Mas tem sim. Então ele tem certeza. Daí é muito difícil tratar, por exemplo, nas casas espíritas, alguém fascinado, né? Porque quando chega alguém fascinado, ele não admite tratamento, porque ele não admite ser questionado, ele acha que ele está certíssimo.
Então, quando a gente abordar alguém, um parente fascinado, a gente tem que ter um tato muito apurado, porque é dificílimo a gente fazer a abordagem de um fascinado. No nosso trabalho, na casa, no nosso dia a dia, a gente encontra pessoas que pensam assim. A gente vai ver até casos à frente. Grandes filósofos da humanidade foram fascinados, determinados atores e aí por diante, né? Eu vi um ator, por exemplo, que fez uma peça sobre Hitler, um ator famoso, não vem ao caso a gente falar, que ele estava numa entrevista defendendo Hitler. Isso é um caso típico de fascinação. Ele ficou apaixonado por Hitler. Logicamente, ele, em sã consciência, não teria esse tipo de pensamento. Ele é uma pessoa lúcida, esclarecida, né? E a gente conhece, todos nós conhecemos, mas não vale a pena a gente citar o nome. Mas eu o vi numa entrevista defendendo e apaixonado por Hitler, né? Só porque ele fez uma peça e aquele personagem incorporou nele. Quando esse personagem incorpora, né, que é um termo usado artisticamente, na realidade não é tomar o corpo da pessoa, mas os obsessores, que também simpatizantes daquela ideia, colocaram de tal maneira aquela ideia na cabeça dele que ele passou a achar o que ele achava errado, normalmente, achar certo, né? Então, como vimos, ela é mais envolvente que a obsessão simples, desenvolvida por hábeis obsessores, estes que não se limitam ao bombardeio de ideias infelizes, né? Atuando com sutileza e inteligência, trata de convencer o obsidiado das fantasias que sugerem. No caso da fascinação e da obsessão simples ainda. Na obsessão simples, o obsidiado sabe que está errado, a gente já falou. Na fascinação, o obsidiado não tem dúvida de que está absolutamente certo. Esse é um caso, né, muito típico de fascinação. Outra consideração de Richard Simonetti, está nesse livro aqui, mas ele cita o autor original, né? Então, a consideração é esse. O neurótico constrói um castelo no ar. Ele atribui à obsessão simples, faz uma analogia com a neurose. E a fascinação com a psicose, né? E o psicótico mora nele. Enquanto o neurótico constrói algo que não existe, castelo no ar, né? O psicótico acredita tanto que mora no castelo, é capaz de morar no castelo. E continua, o psiquiatra é que cobra o aluguel, né? Olha, se tem alguém da área aqui, vá brigar com o Richard Simonetti, não brigue comigo não, tá? Está aqui nesse livro, sinal colocado de uma maneira muito legal. São essas ilustrações que fixam na gente, né, esses conceitos, que se a gente fosse ver, colocar como está no livro dos médiuns, simplesmente de maneira nua e crua, direta, né, para estudiosos, né, ficaria difícil para nós, pessoas comuns, entendermos. Mas para que a gente entenda, essas ilustrações são válidas. Fascinação e fascinados. Fora erro acreditar que esse tipo de obsessão que a este tipo de obsessão só estão sujeitas pessoas simples. A gente, quando vê alguém obsidiado, porque fulano era inferior, fulano era tão simplesinho, foi uma presa fácil. E a gente pensa que os eruditos, as pessoas mais esclarecidas, não podem ser vítima disso. E, no entanto, vamos ver um caso aqui. Alguém conhece esse cidadão? Não é o Júlio, não, nem parente dele, não, né? Parecido, né? Fala a verdade. Deve ser parente seu, Júlio, né? Não? Mas não é. Esse aqui é muito conhecido e agora, há pouco tempo, esteve nas páginas dos noticiários, infelizmente, com uma notícia trágica. John Forbes Nash Jr., né? John Nash nasceu em Nova Jersey em 1928 e desencarnou agora, recentemente, em 2015, no dia 23 de maio. Agora, recentemente, por isso que eu trouxe esse caso. Eu tinha até nessa palestra originalmente um exemplo mais antigo, busquei uns filósofos mais conhecidos. Mas como esse aqui está fresquinho, eu trouxe só para a gente ver que pessoas esclarecidas podem ser vítimas de obsessão. E quem é esse cidadão? John Nash. John Nash foi simplesmente um dos matemáticos mais brilhantes que a gente tem notícia. Recebeu muitos prêmios, mas teve uma dificuldade tremenda, né?
No caso, ele sofria obsessões terríveis, desde pequeno, né? Desde aproximadamente os 12 anos de idade. E que veio a trazer surtos psicóticos, né? E a gente falando assim pode ser que não se lembre, mas não, a gente não se lembra. Ele foi internado várias vezes, mas conseguiu sair das clínicas com auxílio da sua esposa, né? Que o ajudou muito. Sair ali está também ela, Alite. E saiu dessa clínica e conseguiu ficar livre das obsessões e dos surtos psicóticos por si só, com uma metodologia que ele próprio conseguiu. Ele era visitado sempre por figuras de crianças que colocavam ideias na cabeça dele, pediam coisas fúteis, tentando desvirtuá-lo do trabalho, tentando fazer com que ele não desempenhasse o seu trabalho. Olha só a sutileza do espírito. Um espírito infantil, né, de modo a comovê-lo, né, aparecia sempre para ele, não era um só não, aparecia sempre para ele, com o intuito de fazer com que ele se desviasse, se perturbasse a tal ponto e se desviasse do seu trabalho, o trabalho que ele produziu a si mesmo, né? Mas ele mesmo descobriu que ele envelhecia, a esposa envelhecia, os amigos envelheciam, mas aquele espírito aparecia sempre como criança, o mesmo espírito. Então ele achou, olha, isso não é real. Isso aparece retratado, gente, num filme, né? Uma Mente Brilhante. Quem não viu, veja, né? Quem não viu, veja Uma Mente Brilhante, filme de 2001, facilmente a gente encontra esse filme, retrata a vida de John Nash e da sua esposa Alite, né? A luta deles para se livrarem desse caso, né? Então, pessoas também esclarecidas são vítimas de obsessão, tanto quanto as pessoas mais simples, né? Tanto quanto as pessoas mais simples. Às vezes, por uma herança, algo karmático, algo que... Eu não gosto de usar o termo karma, que é um termo hindu, né? A gente não gosta de usar, eu particularmente não gosto, né? Mas por dívidas anteriores, né? Encarnatórias, pode ser até um compromisso que ele mesmo resolveu assumir quando encarnasse, se deparar com esse grau de complexidade, esse problema tão grave na sua vida. Contudo, né, pode ser também um espírito ou alguns espíritos que, não gostando dele em vidas passadas, tenham se aproximado dele com o intuito de prejudicá-lo nessa vida, né? E isso acontece aí muitas vezes com pessoas comuns. Na casa espírita tem fascinação, gente? Será que tem? Ah, não tem não, né, Gelson? Não tem mesmo, né, Gelson? Se fosse assim, gente, se não tivesse na casa espírita fascinação, nós não teríamos... Vocês já notaram como proliferaram as obras espíritas, ditas espíritas? Quando eu comecei no espiritismo, eu entrei no espiritismo, já sempre falei que foi pelo amor, né? Pelo amor à minha esposa, que era espírita, eu querendo ficar bem na fita e tal, comecei a frequentar e comecei a gostar do espiritismo. Isso lá em 1982, por aí, né? Tem um tempinho. Naquela época não tinha tantas obras espíritas assim, não. Hoje em dia a gente chega nas livrarias entupida de obras. Mas se a gente não for seletivo, se a gente não tiver um conhecimento razoável, a gente acaba levando gato por lebre. Porque alguns companheiros fascinados, isso na melhor das hipóteses, desconsiderando aqueles que já são mau caráter mesmo, né, escrevem obras em nome do espiritismo, né, mas com convicção de que aquilo está correto, quando na realidade algumas dessas obras trazem conceitos errados. E a gente, dentro da casa espírita, tem o cuidado, os dirigentes das casas espíritas, têm o cuidado, ou devem ter o cuidado, de selecionarem as obras que circulam na casa espírita. Porque uma obra adquirida numa livraria é de responsabilidade lá de quem vendeu, né? De quem indicou. Mas uma obra adquirida dentro da casa espírita é de responsabilidade da casa espírita. A fulano vai chegar lá fora, vai mostrar aquela obra, vai gostar da obra, que são belas, né, trazem histórias maravilhosas, e vai achar, não, eu comprei onde? Comprei naquela casa espírita. Então, fascinação na casa espírita é um caso complexo.
mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso quando encarnado, agora desencarnado, deu várias contribuições para a codificação espírita, e uma delas está aqui bem resumida, extraída uma frase, né? Do Livro dos Médiuns, capítulo 20. Por que ele diz isso? Porque algumas comunicações, e os livros geralmente mediúnicos são feitos em comunicações, né? Algumas comunicações trazem mensagens belíssimas. Às vezes podem trazer lá 10 capítulos maravilhosos, mas quando trazem lá embaixo uma única frasezinha que esteja em desacordo com o contido na codificação espírita, ele deve ser rejeitado, colocado à margem, porque invalida toda aquela comunicação. E a gente vê muitas vezes companheiros em casas espíritas incautos que colocam as comunicações tidas nas salas mediúnicas, nas reuniões mediúnicas, colocam todas, sem exceção, para serem lidas pelo público em geral, né? O que na realidade, se ela não for antes examinada por uma comissão, avaliada o contexto, se ela de fato não é apócrifa, se ela não contém nenhum ensinamento errado, né? Ela sim pode ser exposta, mas a maioria das vezes não acontece esse cuidado. Então, dentro da casa espírita, a gente tem que redobrar, né, o cuidado, né, com a fascinação, porque o médium fascinado, a gente viu Kardec discorrer sobre os médiuns, né? O médium fascinado, o médium ele produz obras que ele acha que é correta, que são corretas, né? Que acha que são corretas. Contudo, cabe a uma comissão avaliar para saber se de fato aquelas obras procedem ou não. Então há também sim as obsessões nas casas espíritas. O que é uma subjugação? É um caso mais grave de obsessão. O caso mais grave contido no Livro dos Médiuns é subjugação. Questão 240. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Ele age contra a vontade dele. Ele não manda em nada. Quem manda é o espírito obsessor. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, né? Ele é obrigado a carregar o peso do espírito, né? O espírito faz com que ele sofra. Ele praticamente é uma marionete na mão do espírito, né? O espírito que consegue chegar a esse nível de obsessão, tá? Antes de chegar a esse nível, nós temos meios de diagnosticar, nós pessoas comuns. No caso da obsessão simples é fácil, né? Eu posso simplesmente cortar minhas manias, combater minhas manias. No caso, eu tenho também que procurar ajuda para não deixar a coisa agravar, procurar a minha instituição religiosa, né? Se eu sou espírita, vou à casa espírita. Se eu não sou espírita, recorro à minha instituição religiosa. A ajuda é de suma importância nesses casos, para não deixar que chegue nesse nível aqui. A subjugação moral, onde o espírito quer degradar moralmente o obsidiado, o obsessor quer fazer com que o obsidiado caia no ridículo, passe por situações ridículas, e a subjugação corporal, quando o obsidiado começa a ser vítima de silício, o autocilício, né? Ele mesmo se corta, ele se machuca. Isso aí é um caso de subjugação, né? A gente requer tratamento. E é um desses tratamentos, um desses casos, eu vou pedir licença ao espírito, né? Que é um caso, eu trouxe a público, porque é um caso que já é público, foi título de filme, logicamente a família já considerou que esse caso viesse a público exatamente para que esse exemplo servisse ali de lição para todos nós. Anneliese Michel, essa moça alemã, bonita, né? A gente vai lembrar dela, certamente, quem viveu a década de 70, eu ainda estava no útero da minha mãe, mas... Pois é, não vale mentir, né? Isso pode ser uma obsessão, sabe? Não estava mais, mas estava recém-nascido. Nada disso. Eu vi o movimento hippie, acompanhei aquilo tudo. Logicamente, eu sou de 1957, na década de 70 eu estava ali, meus 18, 20 anos, né?
uma data conturbada nas nossas vidas, mas a gente que viveu sente até um certo saudosismo, né? A gente sente saudade de tudo que a gente passa na vida, né? Inclusive das situações difíceis. Essa moça viveu nessa década, Annelise Michel. Nasceu em 1952 e veio desencarnar em 1976. Olha só, década de 70, né? Nasceu numa família católica, participava de excursões dos movimentos de juventude católica alemão, né? E frequentava o que os católicos chamavam de locais santos, né? Essas cidades fundadas nos primórdios do catolicismo, né? E há pela Europa toda, há aqui também no Brasil, muitas delas, né? Nós somos um país, fomos colonizados por uma comunidade católica, então a gente basta ir a Minas, que tem pelo menos 3 igrejas em cada cidadezinha pequenininha, né? Por conta, inclusive, do preconceito que havia, onde pessoas de raças diferentes não podiam frequentar a mesma igreja. Um absurdo, mas existem essas igrejas estão aí. Então, esses locais santos, ela visitava. E era uma pessoa normal, era uma líder na sua comunidade. Ao visitar esses lugares, não passava por crucifixos e nem bebia água de fontes consideradas sagradas nos conceitos deles, na religião deles, né? Então, ela não passava onde tinha cruz, ela cortava a volta, e onde tinha a água, as fontes que eram consideradas sagradas segundo o culto deles, nós não temos esse tipo de artigos religiosos, né? No espiritismo não há. Mas há religiões que têm uma simbologia, adotam outros artigos religiosos, e a gente tem que respeitar, que para eles é de suma importância, no contexto deles, né? Então ela evitava esses símbolos da sua religião. O pai trabalhava numa serraria, era pessoa simples. Aos 16 anos teve uma crise que foi classificada como crise epilética. Ouvia vozes que diziam a ela: condenada, vai apodrecer no inferno. O inferno, para uma pessoa de uma religião que utiliza essa simbologia, é uma coisa terrível. Então ela tinha medo de padecer no inferno, e aquilo ficava ecoando no ouvido dela, a tal ponto que influenciou muito a sua vida, né? Então aqui temos algumas fotos que eu extraí de jornais da época, né? Alucinações enquanto rezava, ela tentava rezar, tentava se concentrar, mas quando ela estava rezando, ela via alucinações, via vultos, via pessoas que falavam a ela. Em 1973, foi vítima de uma depressão e de tentativa de suicídio. Comportamento bizarro, também adotou comportamentos estranhos, andava nua, fazia necessidade fisiológica em qualquer lugar, bebia a própria urina, comia insetos, iniciou o tratamento médico com várias drogas, que estavam começando essas drogas psiquiátricas naquele momento. Iniciou o tratamento médico com várias drogas usadas em tratamento de epilepsia e esquizofrenia, né? Drogas experimentais, estavam surgindo naquele tempo. Ela tentou de tudo, né? Achando-se perseguida por uma legião de demônios, abandona o tratamento médico e opta pelo exorcismo. E quem foi fazer esse exorcismo com ela? O pai, muito religioso, né? Resolveu abandonar o tratamento médico. É um erro, né? Mesmo que a gente esteja sendo vítima de obsessão, a gente tem que continuar com os dois lados, porque se a coisa começou, né, espiritual, a gente tem que manter o tratamento espiritual, mas não pode prescindir do tratamento material, porque se atingir o corpo físico, quem cuida do corpo físico são o médico e as ciências paramédicas. O tratamento ficou a cargo dos padres, esse exorcismo, Ernest Alt e Arnold Hens, né? Esses dois padres foram os exorcistas delas. Ficou muito conhecido, naquela época era muito noticiado, né? O pai e os padres foram depois processados pelo promotor da cidade deles, promotor local, e condenados por homicídio negligente, pelo fato de tirarem ela do tratamento médico e levarem para esse exorcismo, né? Somente o exorcismo, eles foram condenados, gente, né? Veja que isso foi encarado como crime, porque a gente não pode, né, ter esse tipo de atitude. Viveu em crise desde dos 16 aos 23 anos, quando desencarna desnutrida, né?
em 1976, ela, vítima de desnutrição, desencarna, infelizmente, né? Então, essa moça belíssima, né? Linda, né? Tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso na vida, bem entrosada na sua comunidade, transformou-se, né? Vítima da obsessão, foi se agravando, começou simples, foi se agravando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, terminou, né, numa subjugação e terminou com o desencarne daquela moça. Inspirou 2 filmes, O Exorcismo de Emily Rose, né, de 2005, é um filme, está ali o cineasta Scott Derrickson, né? Eu não conheço nenhuma obra dele, nenhum outro filme dirigido por ele, mas esse aí eu assisti. E quem está preparado para assistir um filme com uma certa violência, porque esse sofrimento dela é grande, mas é retratado de maneira fiel, depois vendo alguns filmes, que isso tem filmes dela mesmo, de crises dela, até do próprio Exorcismo, comparei esses filmes que eu tive a curiosidade de pesquisar, né? Comparei com o filme, com a filmagem, né? Com a obra artística, e realmente a obra não agravou nada não, a coisa era complicada mesmo. E Requiem, um filme de 2005, não é muito recomendado pela crítica, eu não vi, não posso falar, está ali o nome do autor, que eu nem vou me atrever a pronunciar o nome dele, né? Hans Christian Schmidt, me atrevi assim mesmo, né? É alemão, né? Meu alemão aprendido na minha cidade natal lá de Pau Rachado, minha cidadezinha do interior, é castiço, o alemão. Então, Requiem. Aí com esse nome a gente nem vai ver o filme, porque poucas pessoas sabem o que é Requiem, né? Eu mesmo não sabia, minha ignorância. Mas meus filhos, que leem muito, me chamaram a atenção. Não, pai, Requiem é um gênero de música clássica, Requiem. E é música fúnebre. As músicas compostas para enterros são Requiems, né? E esse gênero, né? O próprio Mozart compôs um Requiem. Ficou até famoso, porque ele compôs para uma pessoa que estava prestes a morrer, e ele desencarnou antes, e o Requiem foi usado no enterro dele, né? Mozart, né? Vejam só que coisa, né? Estranha a vida, né? Então, e Requiem também está ligado à morte, né? Requiem vem... Requiem defunctorium, não, missa defunctorium, né? É da missa dos mortos. O Requiem é ligado a mortos, né? E está ligado à religião católica. Missa dos mortos está ligada a Requiem, né? A missa de corpo presente, mas logicamente do morto, né? Está ligado a esse termo aí. Então, não deixem de ver o filme pelo nome. Agora a gente já sabe o que é, já podemos ver. Eu não vi ainda, vou procurar ver. Entendendo a doença. Nós temos que entender como adoecemos. A coisa começa simples, começa com algo espiritual, contamina o nosso espírito, nós adquirimos aquela ideia, contamina o perispírito, e como o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo físico, contamina o corpo físico. Conforme a obsessão vai se agravando, o nível de comprometimento do nosso aparelho humano, que engloba espírito, perispírito e corpo físico, ele vai se contaminando também, gradativamente, até que contamina o corpo físico. Há exemplo do que aconteceu com aquela moça, né? Então a gente tem que combater no início. Quem é o obsessor? A gente já viu. O obsessor é alguém que não gosta de nós. Alguém que a gente conviveu, certamente alguém que a gente prejudicou, porque nós não somos santinhos não, viu gente? Alguém que a gente prejudicou numa vida passada, e agora nos encontrou, e coitado, na ignorância dele também, acha que nos prejudicando, a vingança vai trazer uma coisa boa, mas a vingança é amarga para os dois lados, para quem se vinga e para aquele que sofre também, né? A vingança realmente é desaconselhável. O atendimento na casa espírita, a abordagem é muito complicada, por isso as pessoas do atendimento fraterno, está aqui uma equipe maravilhosa aqui na casa de atendimento fraterno, muito bem preparada, eles têm cursos regulares para terem esse tipo de abordagem, para detectarem esses tipos de problemas, por isso requer estudo, não pode ser qualquer um a fazer. Então as casas hoje em dia se preparam muito para esse tipo de abordagem da pessoa obsidiada, né? As ferramentas, toda casa espírita tem suas ferramentas. A palestra pública é uma ferramenta. O passe é uma ferramenta. O atendimento fraterno é uma ferramenta. A reunião de desobsessão é uma ferramenta. Há N ferramentas.
os grupos de estudos são ferramentas maravilhosas, acessíveis a qualquer um de nós, né? O culto do Evangelho no Lar, eu vejo com muito carinho esse livrinho aqui, onde quem quer fazer o Evangelho no Lar pode chegar aqui, colocar o seu nome, seu endereço, e uma equipe também muito bem preparada da casa vai entrar em contato e vai ensinar a família a implantar o Evangelho do Lar nas suas casas. Também é um instrumento da casa espírita, é muito importante. O jejum e a oração para expulsar espíritos. Não tenho mais tempo, mas o Obsidiado de Gerasa é uma passagem de Jesus muito importante, onde Jesus vai numa determinada cidade, Gerasa, mas ao chegar, ao passar no caminho da cidade, tem um obsidiado, sai de cavernas ali, o obsidiado terrível, né? Ele, achava que ele estava possuído por 1000 demônios, né? E no entanto Jesus, com a sua autoridade moral, impõe a mão e ordena que aqueles espíritos saiam. Há quem diga até que aqueles espíritos saíram, entraram em porcos, e os porcos se jogaram no lamaçal, mas há quem conta também que o lamaçal ficava tão longe, olhando geograficamente a região, que os porcos devem ter morrido de cansaço, né? Para chegar no lamaçal dá um trabalho danado. Isso aí é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem para dizer que os espíritos simplesmente se foram dali. Mas aí questionaram Jesus, porque aquele moço ficou bom na mesma hora. Então questionaram a hora, mas várias pessoas já tentaram curar esse rapaz, ninguém conseguiu. Os seus próprios discípulos tentaram. E ele então disse, mas para determinados espíritos requer jejum e oração. Então, gente, o que Jesus quis nos mostrar? Para determinados tipos de obsessão, não pode ser tratado por qualquer pessoa, não. Requer alguém com capacidade de jejum e de oração. O que é esse jejum e oração? Né? Uma nova figura de linguagem aqui, uma metáfora. Né? Esse jejum e oração é o jejum das coisas mundanas, né? Pessoa que tem uma vida pautada nas coisas boas, né? E a oração, pessoa que pratica oração. Gente, até Jesus tinha o hábito de orar. Subia ao monte, se isolava, porque as pessoas atrapalhavam muito, as ideias à volta. Possivelmente ele subia para se livrar do assédio. Subia para ficar isolado e orava. Então, e nós? O que devemos fazer? Se Jesus orava, nós também temos que orar. Logicamente, ainda não podemos ter o jejum que Jesus tinha, né? Nós não temos esse nível ainda. Estamos a caminho, mas estamos muito distantes. Mas é muito importante o jejum e a oração. Dado o tipo de obsessão, para tratar requer, então, pessoas mais preparadas. O guarda-chuva, Leontino, é uma história que está aqui de José Onofre, Leontino e Quirino. Eu vou resumir, eu gostaria até de ler, até marquei para ler, mas não vou ler. Vou resumir, porque Leontino era um obsessor e queria prejudicar José Onofre, né? Um desses obsessores que a gente estudou aqui, queria prejudicar José Onofre. José Onofre era uma pessoa boa, vivia na casa espírita, e ele não conseguiu prejudicar, ele tentou de todas as maneiras, mas ele era um obsessor não muito experiente. O que ele fez? Foi se consultar com o chefe dele, com Quirino. Olha só, se vocês quiserem um nome feio para colocar num familiar, procure na literatura espírita, tem um monte de nome feio, viu? Então foi se consultar com Quirino, né? Aí Quirino começou a questionar, vem cá, você já tentou prejudicá-lo diretamente, induzir, botar ideia na cabeça dele? Tentei, mas o homem não dá trégua, ele está muito ocupado, ele não tem tempo para cuidar das mazelas dele, está sempre cuidando dos outros, está na casa espírita, trabalha na sopa, cuida de doente, faz atendimento disso, faz visitação nos hospitais, ele está sempre ocupado, então eu não consegui uma brechinha para induzir. Mas ele deve ter alguns defeitos morais, todos têm, você tenta explorar os defeitos. Ele tem sim, ele gosta, ele tem lá seus pensamentos, né? Gosta do sexo oposto, né? Ele gosta... ele tem seus pensamentos mundanos, como os outros qualquer, tem os seus vícios, seus pequenos vícios, e elencou uma série de vícios, que eu não vou elencar aqui, eu não quero manchar a imagem de José Onofre, mas está aqui no livro, depois vocês leiam. Mas você não conseguiu estimulá-lo? Não, porque ele está sempre ocupado nas obras do bem na casa espírita. Aí o chefe falou, o Quirino falou, então tem um segundo método. Você tente prejudicar as pessoas que estão à volta dele, que ele gosta. Aí ele, mas eu já tentei também. Eu já tentei prejudicar o filho, já tentei prejudicar a esposa, já tentei a todos,
Mas o homem, com esse negócio de bem, ele não me deixa aproximar, não me dá a menor chance de se aproximar com esse trabalho que ele faz no bem. Aí, o que eu faço agora, chefe? O que eu faço? E o chefe falou, agora só tem uma coisa a fazer, desista. Mas desistir, chefe, desista. Porque ele abriu o guarda-chuva da proteção. E o guarda-chuva da proteção é esse trabalho no bem. Trabalho no bem é um guarda-chuva que nos protege das obsessões, sejam elas simples, sejam elas mais graves. Ou seja, o trabalho no bem é o segredo para não permitirmos, porque espírito obsessor não gosta de trabalho não, viu gente? Só gosta do ócio, né? Então, nós já temos a receita. Nós sabemos o que é. Em toda palestra alguém fala alguma coisa assim. Nós temos em casa também nossos guarda-chuvas. Mas o grande problema é que o nosso guarda-chuva está todo furadinho, né? Os furos no guarda-chuva é o grande problema. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem. Fazendo bem e colocando confiança em Deus. A gente repele tudo. Desconfiar especialmente daqueles que exaltam vosso orgulho. Se alguém se aproxima da gente exaltando o nosso orgulho, está influenciado por algum espírito ruim. Então a gente tem que deixar o orgulho de lado, né? Todo espírito mau nos conquistam pela fraqueza, né? Jesus ensinou a dizer uma oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Pedir ajuda, solicitar ajuda, que os bons espíritos sempre nos auxiliam. Agradeço, peço desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, mas isso aí foi obsessão, não foi da minha cabeça.